Super N, primeiras notícias. Ô Leonardo, pra gente começar, o que as famílias têm que fazer, aquelas que tiveram trabalhadores envolvidos nessa tragédia, eventualmente trabalhadores mortos também, que a gente sabe que obviamente tem que ter alguma indenização em torno disso. O que essas famílias devem fazer? Olha, nesse primeiro momento a gente tem duas situações. Os trabalhadores que foram identificados e aqueles que ainda não foram identificados. Os trabalhadores identificados têm um caminho natural, que agora é recorrer foi emitida a certidão de óbito, vão recorrer ao INSS buscando seus direitos, vão dar entrada lá no seguro que a Vale tem que fazer para eles, em decorrência da convenção coletiva, e ações cautelares na Justiça do Trabalho para requerer já a liberação de valores, ações requerendo danos morais, danos materiais, mas a gente tem a situação dos que não foram identificados, que é a mais alarmante no momento. Com relação a esses não identificados, primeiro a gente vai ter que aguardar o órgão público declarar que as buscas foram encerradas. Para que haja aquela história da morte presumida, né? Isso. A exemplo do que chegou até a acontecer em Mariana com um corpo que nunca foi encontrado, né? Com certeza, também aconteceu naquele acidente da TAM em 2007. Então essa morte presumida, existe um procedimento legal no qual a família entra na justiça, né? Os entes entram na justiça, é declarada por sentença a morte presumida, e isso é registrado no cartório civil, emitida a certidão de óbito, passa a ter o curso das mesmas famílias que já foram identificadas. Logicamente, pelo clamor que existe, creio que o Ministério Público e a própria Justiça vai acelerar esse processo de reconhecimento aí desses óbitos para que as famílias possam receber os seus direitos. E aí são os mesmos direitos. A indenização, dá para mensurar o que seria de indenização num caso desse? Sim, dá para mensurar. Aí a gente vai ter que pegar o valor que o ente falecido recebia de remuneração, calcular a expectativa que ele teria de vida até 75 anos, para se calcular o valor do dano material. E o dano moral será arbitrado pelo juiz. Hoje existe aí a situação dessa reforma trabalhista, que na minha opinião é absurda, que limita o valor dos danos morais a 50 salários, mas os juízes podem sim arbitrar acima de 50 salários, porque inclusive o Supremo Tribunal Federal vai julgar a constitucionalidade do tema. Já existe até jurisprudência nesse sentido? Não, por enquanto é muito novo. Já existem várias decisões, inclusive decisões a favor da reforma, com 50 salários, e contra a reforma. Mas não existe ainda uma jurisprudência firmada, não. Leonardo, e a Associação Brasileira de Vítimas de Acidentes de Trabalho tem uma sede em Belo Horizonte. Essa sede, ela faz atendimento a essas pessoas que eventualmente têm dúvidas sobre o que essas famílias, né, o que receber, o que pedir, por exemplo, de indenização? Sim, inclusive a associação já está acompanhando uma família que reside em Itabira, e ontem nós tivemos inclusive acesso a esse termo de doação da Vale, e nele consta que é um esclarecimento que eu acho interessante para as famílias, que é uma doação, ou seja, esse valor não vai poder ser compensado na indenização, que é muito importante. Esses R$100.000 não se compensa na indenização, realmente é uma doação. E também a associação, ela presta serviço psicológico, aí tem serviço de dentista, serviços de médicos, serviços de fisioterapia, são vários serviços destinados a acidentados no trabalho. Vamos prestar um serviço, então, né? Desculpa, Rodrigo. Falar onde é que fica a associação para aqueles que, evidentemente, quiserem buscar esse auxílio. De repente, alguém de Brumadinho que está nos ouvindo agora, que foi impactado por essa tragédia também? Sim, a associação, ela fica no bairro São João Batista, em Belo Horizonte, na região de Venda Nova. Ela é constituída por uma casa, uma sede própria. E para quem quer buscar esse serviço da associação, saber apurar melhor seus direitos, procurar assistência psicológica e todos os demais benefícios que eu citei, tem o WhatsApp, que é o contato. Vamos lá. O WhatsApp da associação é o 31 98478 6350. Lá, assim, nesse contato, você consegue apurar melhor os detalhes. Então, quem quiser entrar em contato com a Associação Brasileira de Vítimas de Acidentes de Trabalho, pode entrar em contato pelo WhatsApp, que é o 31 98478 6350. E o senhor falou agora há pouco sobre essa doação que a Vale classifica, assim, de R$100.000, né, a essas vítimas da tragédia em Brumadinho. O senhor falou que realmente é uma doação, então, para que o nosso ouvinte possa entender, além desses R$100.000, as famílias e as vítimas têm direito ainda a uma indenização. Sim. Esse valor é distinto. Sim. Acho que seria cabível até um exemplo de valores. Por exemplo, hoje um familiar que recebe R$5.000,
um falecido que recebia R$5.000 em média. A gente faz o seguinte cálculo, a gente multiplica por 14, considerando 13º e férias, que ele receberia normalmente, e multiplica pela expectativa de vida dele. Ou seja, seriam R$70.000 por ano, em média, que ele receberia, vezes a expectativa de vida de uma pessoa que faleceu com 35 anos, com muitos casos nesse acidente da Vale. A gente estaria falando de uma indenização em torno de 2.800.000 por danos materiais e os danos morais que têm que ser arbitrados pelo juiz. E nesses casos, as pessoas conseguem receber valores assim mesmo, Leonardo? Ou há acordos? Como é que fica a experiência de vocês? O que mostra nesse sentido? Na minha experiência como advogado, eu dificilmente faço acordo, porque não vale a pena fazer o acordo. A família, no meu entender, tem que receber o valor total, porque aquilo ali vai ter que abarcar a despesa de praticamente toda uma vida. Perdeu o ente que pagava as despesas dentro de casa. Fora a questão moral, só estou falando da questão material aqui. E creio que seja o momento, até mesmo dos deputados, dos políticos envolvidos na situação, brigarem para que essa situação seja paga na integralidade, para a gente não ter sentenças divergentes, que mandam constituir capital, que mandam pagar valores inferiores. Na minha opinião, o correto é pagar o valor que a vítima receberia até o final da vida sem redução alguma. Talvez um projeto de lei nesse sentido que determinasse que isso fosse pago de maneira integral, quando você fala numa proposta de ação legislativa, num pedido de providências dos nossos deputados, senadores, etc. Sim, a gente tem uma Câmara nova aí, né? Pessoas com cabeça boa, pessoas que pensam no povo. Então, justamente, vamos pegar esse acidente da Vale para tratar esse assunto do acidente de trabalho, que até então vinha sendo tratado de uma forma sem tanta importância, com muita importância, porque o acidente de trabalho acaba com uma vida, acaba com uma família. Não é simplesmente o prejuízo da Vale. A Vale vai passar isso aí, daqui a 2 anos o valor de mercado dela volta. Mas a família vai ficar com prejuízo. A família vai ficar com prejuízo que o ente querido não volta mais. Quem perdeu sabe como que é. É verdade. A gente conversou com o advogado Leonardo Moura Santana, especialista em acidentes de trabalho e assessor jurídico da Associação Brasileira de Vítimas de Acidentes de Trabalho. E se você quiser ter mais informações, inclusive até sobre a atuação dessa associação, se quiser tirar alguma dúvida, você que está nos ouvindo em Brumadinho, que foi impactado por essa tragédia, pode fazer isso pelo WhatsApp, que é o 98478-6350. 98478-6350. Lembrando que o código de área é o 31. Leonardo, obrigado pela entrevista, foi um prazer recebê-lo. Muito obrigado, à disposição.